Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, obesidade é o tema de hoje do programa Mais Saúde. Então eu falei assim, obesidade, porque eu tenho certeza que se você estava fazendo alguma coisa, você vai parar para ficar focadinha nos próximos 10 minutos aqui com a gente. Porque não é só falar de obesidade, é dar dicas de como, muito provavelmente, sair dela. Meu convidado, professor Alexandre Aguiar, que vai dar um show de bioquímica hoje, quando a gente estiver falando de obesidade. Meu querido, me conte uma coisa. Além da alimentação, existem outros fatores ou distúrbios que geram obesidade? Vários fatores, Gisela. Hoje, quando a gente vai trabalhar com a obesidade, nós temos que ser um pouco mais dinâmico em entender toda a complexidade que envolve essa doença. E o estresse é um próprio fator que gera obesidade, muito ligado aos fatores emocionais, que às vezes leva a pessoa a comer muito. A obesidade, o engordar, está relacionado ao que nós chamamos de balanço energético positivo, ou seja, você gasta menos e consome mais. Mas a pergunta é, será que isso está relacionado simplesmente ao fato de comer demais? Não. Hoje a gente está olhando as premissas, aquilo que leva você a comer demais. E muitas vezes esses fatores estão ligados a questões emocionais, ansiedade, sobrecarga de trabalho, né? Depositar as compensações emocionais no alimento, e aí as pessoas acabam buscando apelos que são mais prazerosos no sentido do paladar, principalmente com mais sal, com mais açúcar. Perfeito. Aí tem um detalhe. A gente pode dizer que o nutriente dá inteligência às nossas emoções, isto é, se eu sou uma pessoa bem nutrida, se eu tenho, por exemplo, um magnésio adequado, eu vou conseguir lidar melhor com esse estresse e provavelmente diminuir os efeitos deletérios dele? Com certeza. Principalmente quando a gente fala na questão de hormônio, alguns hormônios que podem ter oscilações. O alimento, ele é dopaminérgico. E o que é a dopamina? Isso. Né? O alimento, ele é prazeroso. E a gente está nesse planeta, né, diante de tantas ofertas maravilhosas que Deus colocou na nossa frente. Gente, eu fico encantada como Deus fez tudo que era essencial à vida ser gostoso. Exatamente, exatamente. E nos produzir sensações prazerosas, uma delas é a chamada dopamina, que é um hormônio relacionado, chamado hormônio do prazer. Né? Nós temos vários alimentos que são prazerosos, mas o que nós temos que fazer? Uma alimentação balanceada, ela cuida de trabalhar totalmente com essa modulação hormonal para evitar o estresse, para evitar o ataque ao alimento, a compulsão alimentar, que é muito comum na questão da obesidade. Eu costumo dizer muito com os pacientes, tem-se muito a moda de retirar o carboidrato ao longo do dia. Entretanto, a nossa serotonina, que é o hormônio do nosso bem-estar, depende muito do consumo desse carboidrato, do triptofano, né, que é um aminoácido fantástico. E às vezes eu ouço em consultório dizer assim, Alexandre, o meu problema está à noite. É um traço bem comum do compulsivo. O meu problema está à noite. Depois das 5 da tarde, Depois das 5 da tarde, que é onde a serotonina cai. Aí eu pergunto assim, eu falo assim, não, seu problema não está à noite, seu problema está no dia. Isso. Porque você já começou comendo errado, o seu cérebro não aguentou e ele vai te dar um sinal de sobrevivência para você comer. E aí, eu vou me antecipar e perguntar, o que se comeu de errado e o que deveria se comer de certo? Para a gente ter justamente essa serotonina que eu preciso. Por que no final do dia a gente precisa tanto de serotonina? Porque à noite essa serotonina tem que virar melatonina, gente. Exato. Então tudo é uma cadeia, né? E o corpo é sábio. Se você não tiver, ele vai fazer você querer. E aí que começa tudo, né? Eu brinco que é uma troca de plantão. Serotonina e melatonina são duas funcionárias que tem no nosso organismo. Quando a serotonina larga o plantão, a melatonina pega o plantão. Exatamente. Tudo bem? Então, é muito importante você ter a harmonização disso. Aí você me pergunta, o que a pessoa comeu de errado? Às vezes a pessoa deixou de comer. E isso leva à obesidade. Isso leva à obesidade. Obesidade, muitas vezes, é uma doença de carências.
Perfeito. Não é só uma doença de excesso, principalmente carência de micronutrientes, vitaminas, minerais, que são importantes para fazer esse alimento se transformar em energia. Muitas vezes o obeso, a pessoa que está na compulsão, ela está procurando em alimento calórico, não em alimento nutritivo. Exato. Então a dica é que o seu café da manhã, né, quando você for almoçar, tente buscar ao máximo uma cartela de oferta. Olha o que a natureza tem aí para nós como diferenciação de alimentos. E não focar num alimento só, porque o seu corpo ele tem N células e essas células precisam desses vários nutrientes. Então a questão é o que eu comi ou às vezes o que eu deixei de comer. Então eu pergunto, você está alimentando do quê? Você está colocando vegetais, você está colocando fibras, você está colocando bons carboidratos, boas proteínas? Então, é isso que é extremamente importante. Porque as pessoas ficam naquele pensamento, eu estou gordo, estou gorda, estou obeso, eu preciso retirar. Quando, na verdade, a gente precisa colocar, não é? Não é exclusão, é inclusão. E escolhas certas. Exatamente. E quais são as melhores escolhas? Então, vamos lá. Primeiro, não abolir o carboidrato, porque sem carboidrato, né, você vai ter fadiga, e a fadiga é um cansaço. Incluir alimentos, fontes de vitaminas e minerais, aí estão as frutas, as verduras e os legumes, que vai trabalhar totalmente, e alguns alimentos estratégicos que não vão deixar o seu cérebro falhar para você ter ataque de compulsão, né? Aminoácidos, aí o triptofano é essencial. Gente, grão de bico, cacau, frutas oleaginosas, isso. Tudo são fontes de triptofano e que já vem com a demanda de nutrientes necessário para ele produzir uma boa serotonina, uma boa melatonina e a gente dormir de verdade, porque a melatonina é um antioxidante fundamental. Quando a gente fala, muitas vezes o problema do obeso está relacionado também ao sono ruim. Exatamente. Ao sono ruim. Então ele não dorme direito, ele já acorda com aquela ansiedade e o obeso ele tem costume de cobrir a ansiedade com a comida. Exato. Ao invés de observar quais são os hábitos que estão o tornando ansioso, ele procura consertar a ansiedade com o alimento. E o alimento vai te dar aquela dopamina emergencial que você quer, mas que tem que saber ser controlado. Para fecharmos, o detalhe que você falou, não abolir o carboidrato. Mas esse carboidrato é pãozinho, macarrão, biscoitinho? Prestar atenção principalmente nos carboidratos que a natureza já te dá. Quais são? É o que eu falo. Então você tem aí tubérculos maravilhosos, né? Abóbora, batata doce, mandioca, aipim. Macaxeira. Esses alimentos, eles têm uma forma de carboidrato que já vem, inclusive, com os micronutrientes que você precisa para poder... frutas. Quer carboidrato melhor do que as frutas? A banana, o abacate, né? Abacaxi, maçã, laranja. Nós temos um arsenal de ofertas aí de carboidratos do bem que fará com que a gente não tenha esse apelo para ir para o outro lado. Exato. Bem nutrido, a ideia é isso. Entenda a obesidade como uma doença, muitas vezes, das carências. Isso é que é o grande, eu acho que é a grande resposta do programa. Porque ficar todo mundo pensando em retirar, quando, na verdade, o que nós mais encontramos no consultório, né, Alexandre, são os obesos desnutridos e com carências celulares incríveis. Exatamente. Então você precisa, eu falo sempre assim, não é que você vai emagrecer para ficar bem, você vai ficar bem primeiro para poder emagrecer. Exatamente. Né? E é comendo o alimento adequado, como nós já falamos aqui. Isso. E quanto mais você vai aumentando a oferta, melhor seu corpo vai trazendo a resposta. E sono é muito importante, porque tem um estudo que eu já coloquei várias vezes aqui, que você não dormindo corretamente, você engorda. Tem um estudo americano com as enfermeiras, né? E durante 10 anos, 16 anos, elas foram seguidas. Metade dormia bem, metade dormia mal. Apesar da metade que dormia bem
ter um consumo maior de alimentação, as que mais engordaram porque dormiam mal eram justamente as outras. Então, dormir bem vem a ser o nosso primeiro nutriente. Exatamente. Tá bom? Bom, ficou aqui a dica, Programa Mais Saúde, se despedindo e reveja seus conceitos, né? Isso é muito importante. Até o próximo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.